Paz do Senhor, irmãos. É uma bênção muito grande estar na casa do Senhor, onde nós podemos aprender a preciosa palavra de Deus e praticar a comunhão, tanto a comunhão com o céu, como a comunhão horizontal com os irmãos. E eu pensei, irmãos, em um texto que está no livro de Levítico, porque a Bíblia diz que Deus, Ele dá pastores, evangelistas, apóstolos e mestres para a igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos, para que todo homem e toda mulher de Deus esteja preparado para o exercício de toda boa obra. Então, quando nós estamos na casa do Senhor, nós estamos em um treinamento para que possamos realizar toda boa obra. Para que nenhum servo e nenhuma serva de Deus, ao começar uma obra, não consiga concluir aquela obra. Não consiga fazer aquela obra com excelência, mas esteja pronto para a realização de toda a boa obra. Então, Deus, em sua palavra, que alguns até chamam de manual do fabricante, Deus, em sua palavra, estabelece de uma maneira muito perfeita, de uma maneira muito completa, como nós devemos proceder. Nós não precisamos ler manual de boas maneiras, de etiquetas. Nós, lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, já nós nos tornamos sábios para o exercício de toda boa obra. Sabemos como assentamos, sabemos como levantamos, sabemos como andamos, sabemos como comemos, sabemos onde nós nos assentamos quando chegamos em um lugar. A Bíblia é um livro completo. E todo homem e toda mulher de Deus está sendo cada dia mais treinado, aperfeiçoado para o exercício de toda boa obra. E há uma palavra, irmãos, no livro de Levítico, no capítulo 19 do livro de Levítico, que nós vamos ler nesta noite, e eu creio que é uma palavra de Deus para os nossos corações, dentro de algo que Deus quer nos ensinar nesse processo de aperfeiçoamento realizado em conjunto pelo Espírito Santo, pela palavra e pela igreja. Os três funcionam em perfeita harmonia. O Espírito Santo, a palavra que também é viva, e a igreja. E esse texto, irmãos, em Levítico capítulo 19 e versículo 14, diz da seguinte maneira: não amaldiçoarás ao surdo, nem colocarás tropeço diante do cego, mas temerás ou terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Amém? Senhor, os nossos corações estão abertos, as nossas mentes estão abertas. Inspira, Senhor, os nossos corações na transmissão da Tua palavra
Abençoa os nossos corações também como terra fértil para a recepção da tua palavra. As nossas mentes para entender, para processar a tua palavra, para memorizar a tua palavra. Ó Senhor, e aquilo que tiver que ser restaurado, que tiver que ser retificado, que tiver que ser mudado em nossas vidas, a completa liberdade para que o Espírito Santo e a palavra estejam trabalhando com essa eficácia em nossas vidas. Abençoa-nos, Espírito Santo, agora na transmissão e na recepção desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus, Ele fez tudo perfeito. E Ele estabeleceu princípios e leis para o perfeito funcionamento do universo, para o perfeito funcionamento da natureza, para o perfeito funcionamento do corpo humano e também para que os seus filhos, os seres humanos, possam viver de maneira perfeita e atingir níveis de perfeição. Tanto que Jesus, Ele falou, sede perfeitos, como perfeito é meu Pai que está nos céus. E para isso Deus estabeleceu leis físicas, algumas delas já foram descobertas pela física, pela química, pela astronomia, pelas ciências do conhecimento humano, tantas ciências. E Deus estabeleceu também leis espirituais. E os pontos principais dessas leis estabelecidas por Deus e que estão na Bíblia Sagrada, os pontos principais dizem respeito a relacionamentos. Relacionamentos com Deus, do homem com Deus, e relacionamento entre as pessoas. Tanto que quando Jesus foi perquirido acerca dos qual é o maior mandamento, Jesus falou, olha, tudo que já foi escrito, que já foi pregado, que já foi profetizado, a lei e os profetas se resumem em amar a Deus e amar ao próximo. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. E é muito importante, irmãos, aliás, é mais do que importante, é fundamental, é essencial que nós entendamos o que Deus estabeleceu, o que Deus diz na sua palavra a respeito do relacionamento do homem com Deus, assim como também do relacionamento do homem com outras pessoas, dos seres humanos entre si. Se nós não tivermos um relacionamento correto com Deus, da maneira como Deus diz, nós não estaremos agradando a Deus. Houve um momento que Deus se dirigiu para o povo de Israel, que estava fazendo jejuns, que estava dando oferta, que estava fazendo sacrifício, e falou, pode parar, eu não quero mais que vocês façam esse sacrifício, apresentem essas ofertas perante mim. Eu quero que vocês façam da maneira correta, mas desse jeito pode parar, não quero mais. Isso está me trazendo um enjoo. Então, irmãos, é importante que nós estudemos a palavra de Deus e descubramos, de acordo com a palavra de Deus, como é que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E também como Deus quer que nós nos relacionemos uns com os outros. Os irmãos se lembram naquele momento que a Bíblia diz lá no livro de Oséias, Deus dizendo, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Era o povo de Deus, mas estava sendo destruído porque lhes faltou o conhecimento. E o próprio Jesus também diz lá em João capítulo 8, e conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é imprescindível que nós conheçamos os princípios e as leis que Deus estabeleceu, porque
Nós não podemos chegar diante de Deus e falar, eu não sabia. Eu não sabia. É como meu conhecimento de matemática, de física, de química, é assim bastante elementar. Se alguém pedir e falar, enuncie como é a lei da gravidade, eu até sei o que é, mas eu não sei assim uma definição. Eu não sei um enunciado para definir a lei da gravidade. Agora, mesmo não conhecendo a lei da gravidade, se eu pular dali de cima, eu vou chegar aqui no chão meio quebrado, sem conhecer a lei da gravidade. Eu não entendo de energia elétrica, mas se eu colocar 2 dedos em uma tomada aí de 110 ou 220, mesmo sem conhecer de eletricidade, de positivo, de negativo, de fio terra, de neutro, eu não sei muito bem o que é isso. Olha aí, olha aí. Sem conhecer leis de eletricidade, de energia elétrica. Então, meus amados irmãos, o desconhecimento das leis estabelecidas por Deus, porque a lei da gravidade não foi o homem que inventou. Essas questões ligadas à energia elétrica não foram inventadas pelo homem. O desconhecimento das leis estabelecidas por Deus traz consequências. E consequências graves. Por outro lado, a Bíblia diz que a obediência aos mandamentos e às leis de Deus, Salmo 19, versículo 9, nos conserva puros e é garantia de vida. Amém? Bendito seja o Senhor. O versículo que nós lemos, irmãos, aborda 2 aspectos. O primeiro diz respeito aos surdos. E o segundo diz respeito aos cegos. Os irmãos vejam a palavra de Deus como é maravilhosa, que muito antes das pessoas estarem falando em acessibilidade, em colocar marcas, semáforos que emitem sons para os cegos atravessarem as ruas, de ter pessoas ajudando que surdos possam entender o que alguém está falando, muito antes, Deus já demonstrava, lá no começo da Bíblia, Deus já demonstrava a sua preocupação e o seu cuidado com aqueles com deficiência física, assim como no versículo anterior, que é o versículo 13, onde Deus demonstra o seu cuidado com os assalariados. Porque o versículo 13 diz: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Ou seja, no versículo 13 está falando do trabalhador, do assalariado, que ele recebia o seu sustento para o seu dia de trabalho. E evidentemente está falando de uma pessoa que precisa receber o salário diariamente, porque amanhã ela vai comprar comida amanhã com o que ela trabalhou hoje. E Deus está falando, olha, esse pagamento tem que ser feito assim que o dia termine. Glória a Deus. Esse negócio, irmãos, de pagar no final do mês é coisa do capitalismo. Não foi Deus que inventou isso, não. Foi coisa do capitalismo. Deus falou, olha, a pessoa trabalhou, paga. Não fica com o dinheiro dela. Não durma com o dinheiro do trabalhador. O pagamento deve ser feito assim que ele termine o trabalho. De outra maneira, Deus está dizendo assim, você está querendo levar vantagem?
Você está querendo ter algum lucro com o salário do pobre e do assalariado? E agora, irmãos, indo para o nosso texto, de acordo com esse mandamento, Deus está dizendo que ninguém podia amaldiçoar. Amaldiçoar é o quê? Falar mal. Amaldiçoar, que ninguém podia amaldiçoar o surdo, porque ele não ouvia, e ninguém podia fazer com que o cego tropeçasse por ter colocado um tropeço diante do cego. E o texto faz um link dessas 3 condutas com o temor de Deus. Porque o texto diz: mas terás temor do teu Deus. Nós podemos entender que o texto está dizendo que a infração a essas 3 condutas revela que a pessoa não está tendo temor ou devido temor a Deus. Porque o temor a Deus, ele começa com o amor ao próximo. Como é que começa o temor a Deus? O temor a Deus começa com o amor ao próximo como a si mesmo. E aqui Deus está falando de 3 classes de pessoas que, sob algum aspecto, podem ser consideradas pessoas indefesas. E é muito interessante a gente observar, é muito assim significativo, que esse versículo, ele está assinado por Deus. Está assinado por Deus. Obviamente, todos nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, que toda palavra é divinamente inspirada. É claro que todos nós sabemos que escritura alguma foi produzida pela vontade humana. Mas nesse texto aqui é diferente, irmãos. Nesse texto aqui, Deus pegou a caneta e assinou. Aleluia. A última frase desse texto diz o quê? Eu sou o Senhor. Os irmãos, olhem na Bíblia, por favor. Levítico capítulo 19, versículo 14. A última frase diz: eu sou o Senhor. Parece-nos que quando Deus diz, eu sou o Senhor, é uma expressão um pouco mais forte, um pouco mais carregada, com um maior peso de glória, do que aquela outra expressão que também é gloriosa e que também é importante. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Nós gostamos de ler a palavra de Deus, mas quando nós temos essa expressão, assim diz o Senhor, agora é um pouco mais do que assim diz o Senhor. Agora a expressão é, eu sou Deus. Glória a Deus. Aleluia. É claro, irmãos, que todos os mandamentos da palavra de Deus têm a sua importância e devem ser observados. A Bíblia diz que observar os mandamentos do Senhor é dever de todo homem. Porém, nós estamos aqui diante de 3 mandamentos. Aquele primeiro do assalariado, que eu falei para os irmãos, que está no versículo 13. E o do surdo e o do cego, que Deus fez assim questão de assiná-los, dizendo, eu sou Deus. E a infração a esses mandamentos, como já falei para os irmãos, significa que a pessoa não está prestando o devido temor ao Senhor. Olha, meus amados irmãos, a Bíblia diz de pessoas que serão salvas como que pelo fogo. Mas nós estamos vivendo neste mundo, irmãos, e podemos viver de maneira sábia. Podemos viver de acordo com as recomendações da palavra de Deus, do nosso ir
e vir, no nosso fazer, no nosso falar. Nós vamos tratar, primeiro, a honra dos surdos. Não amaldiçoarás aos surdos. Eu creio que aqui a Bíblia não está falando somente daqueles surdos, que são surdos por natureza, mas está falando daquele surdo que não sabe o nosso idioma, vocês que estiveram lá nos Estados Unidos. Eu lembro que há alguns anos nós fomos numa cidade na França e eu fui com o Flauzinho para alugar um carro. E nós estávamos tentando falar francês, falar inglês. O Flauzinho era pequeno, menor ainda. E tem para alugar o carro. Aí o Flauzinho falou, não sei o que lá, pai. Aí a pessoa que estava nos atendendo falou o seguinte, vocês falam português? Vocês falam português? E a gente sofrendo para falar francês, sofrendo para falar inglês. Ou vocês falam português? Agora, já pensou? É uma coisa perigosa. A pessoa está em outro país, aí fala alguma graça, alguma coisa contra alguém, pensando que só ele fala português. Não é, Rodrigo? Que só ele fala português. Ou vem um estrangeiro aqui e fala chinês, mandarim, enfim, coreano, pensando que só ele está falando, de repente ele pensa que a gente é surdo e a gente não é surdo, né? A gente está ouvindo tudo. Esses dias nós fomos visitar um senhor, numa cidade perto de Sorocaba, em Votorantim, e é um senhor libanês, ele veio do Líbano há muitos anos, e ele desembarcou com a mãe, o pai já estava aqui no Brasil, e ele desembarcou com a mãe no Porto de Santos, e pegaram uma carona, e não falavam uma palavra em português e nem em inglês. E daí a mãe estava falando para o filho, como que eu faço para agradecer esse senhor que está nos dando essa carona para São Paulo? E esse senhor, ele era nada mais e nada menos do que padre da Igreja Católica Ortodoxa e que falava libanês. Então, irmãos, por isso que eu estou falando, quando a Bíblia diz como nós devemos nos portar, o crente não entra em fria. O crente não entra em fria. Então aqui a Bíblia diz, não amaldiçoarás aos surdos. Obviamente, não somente aqueles que são surdos por natureza, mas aqueles que não entendem o nosso idioma e também aqueles que não estão presentes e que não podem ouvir aquela maldição. E que não ouvindo aquela maldição, aquele falar mal, não podem se defender, não podem mostrar o seu ponto de vista contrário, não podem retribuir a ofensa, não podem demonstrar o seu ressentimento. Então a Bíblia está falando, não fale mal dos surdos. Não amaldiçoarás aos surdos. E também aqueles que estão resignados. Há pessoas que ouvem alguém falando mal delas e ela faz de conta que não ouve. Não tem essa hipótese? A pessoa faz de conta que não está ouvindo. Ela não quer tomar conhecimento. No Salmo 38, versículo 13, os irmãos vejam o que Davi disse no Salmo 38, versículo 13.
ele está falando de pessoas que armavam ciladas contra ele, pessoas que tentavam tirar-lhe a vida, pessoas que afastaram-se dele. Ele diz: os meus amigos se afastaram de mim, os meus parentes me abandonaram. E ele fala como ele estava com o seu coração assim, dolorido, com seus olhos inchados. E no versículo 13, ele diz: mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Como que diz aí? Reprovação. Na minha tradução diz réplica. É muito importante, irmãos, nós termos entendido isto, a extensão da palavra de Deus. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é: primeiro, não fale mal de ninguém que não esteja presente. Segundo, não fale mal de ninguém que não esteja disposto a se defender. Terceiro, não fale mal de ninguém que não seja capaz de se defender. Alguns dos irmãos que estão aqui são empregados, outros irmãos que estão aqui são empregadores. É como se Deus estivesse falando: olha, o seu funcionário precisa de um emprego. Não é? Se você falar alguma coisa que ele não pode se defender, alguma coisa injusta, ele não vai se defender. Ele é surdo. Então, não amaldiçoarás o surdo. Não ofenda o surdo, porque Deus vê, Deus ouve, ainda que a pessoa não veja, não ouça. E como Davi disse: eu como surdo não ouço, e como mudo não abro a boca. Sou como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. O que os irmãos acham quando Davi falou isso para Deus? E quando Davi teve esse comportamento diante de Deus, como foi que Deus agiu em favor de Davi? Será que Davi precisou contratar um advogado? Será que Davi precisou pedir apoio às nações vizinhas? Aleluia. Não se defende, mas Deus defende. Deus é especialista, irmãos, em defender a causa dos indefesos. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Não fique preocupado se você não pôde responder. Não fique preocupado se você não pode responder. Deus está ouvindo, Deus está vendo, e é Ele quem te defende. É maravilhoso servir a esse Deus. Em segundo lugar está a segurança dos cegos, porque diz: não porás tropeço diante de um cego, ou seja, diante de um cego não colocarás obstáculos. É claro que nós não saímos pelas ruas colocando obstáculo diante do cego, né? Ninguém pode aumentar a aflição de quem já está aflito. Agora, irmãos, eu li a respeito disso, que os professores judaicos, eles avaliaram que ninguém seria tão impiedoso a ponto de colocar um obstáculo na frente de um cego, ou por onde um cego passaria,
Então, eles interpretaram esse mandamento no seguinte sentido: não dê maus conselhos para pessoas fracas, para pessoas influenciáveis, para pessoas que são simples, porque se for um mau conselho, pode levar a pessoa a fazer algo em seu próprio prejuízo. Embora esse mandamento comece com a palavra não, nós temos que fazer uma leitura como um mandamento também com uma determinação positiva, onde Deus está dizendo: ajude os cegos, remova os obstáculos que existirem no caminho de alguém que é cego. E nós temos que ter esse entendimento, irmãos, tanto evidentemente no sentido natural de uma pessoa que tem uma cegueira na visão, ou de uma pessoa que tem uma baixa visão, aquela pessoa que precisa, para fazer uma leitura com aquele óculos grandão, precisa pôr o papel bem pertinho para fazer a leitura, ou que escreve com aquelas letras grandes. Alguns até dizem que o apóstolo Paulo tinha esse problema, né? Porque em uma das suas cartas ele falou: olha, eu escrevo para vocês com letras grandes. Letras grandes. E normalmente a pessoa que tem um problema de baixa visão acaba escrevendo com letras grandes. Então, nós temos que, por obrigação, solidariedade humana, e além da solidariedade humana, obediência à palavra de Deus. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Nós temos que ajudar aqueles que são cegos ou aqueles que têm baixa visão, removendo os obstáculos por onde eles vão passar. Se eu estou vendo um cego que está tentando ir para um lugar e não está conseguindo, que custa ajudar o cego a atravessar a rua? Ajudar o cego a subir no coletivo, no ônibus? Ajudar o cego a sentar no lugar? Aí o cego está lá e eu estou lá, muito gostoso no meu lugar. Não, vamos dar o lugar para o cego sentar no coletivo. É mandamento de Deus. Isso é educação. Espera um pouquinho. Antes de ser uma regra de boa educação e solidariedade humana, é mandamento de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ou se esse mundo fosse de pessoas, pastor, que observasse a palavra do Senhor, como seria gostoso dirigir, como seria gostoso atravessar uma rua. De uma maneira geral, irmãos, nós devemos tomar todo cuidado para que o irmão mais fraco, porque nós temos que olhar, espiritualizar, olhar isso também para o lado espiritual, nós temos que tomar todo cuidado para não fazer nada que possa enfraquecer o nosso irmão ou uma pessoa cega, espiritualmente cega, ou uma pessoa com baixa visão espiritual. Amém, irmãos? Em Romanos capítulo 14 e versículo 13 diz: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Também em 1 Coríntios, capítulo 8 e versículo 9, aqui está falando, olha, faça um propósito. No texto que nós lemos diz, faça um propósito. Em 1 Coríntios, capítulo 8 e versículo 9, o apóstolo diz, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos.
Bendito seja o Senhor. Eu listei aqui alguns exemplos de pessoas que podem ser esses cegos. Um dos exemplos que eu listei aqui eu confesso aos irmãos que por muito tempo eu pensei que isso até podia funcionar, mas depois, quando pela primeira vez, há alguns anos, eu li esse texto, fiquei meditando nesse texto, eu mudei de atitude com relação a isso, que exige uma prudência da nossa parte. Deixar dinheiro abandonado sobre a mesa ou exposto na frente de uma pessoa que está passando por muita necessidade é colocar tropeço na frente de um cego. Houve uma época que eu pensava, olha, deixa aí, quero ver se essa pessoa vai pegar esse dinheiro. É uma prova de fidelidade dessa pessoa. Mas, irmãos, isso é colocar tropeço na frente de um cego. A pessoa está precisando do dinheiro. E o dinheiro lá, olhando para ela. Agora, não é só... porque às vezes a pessoa não deixa, fala, não, eu não deixo. Mas não é só não deixar. É a pessoa ser prudente para não expor o outro à tentação. Então, por que eu vou deixar o dinheiro lá? Não, eu vou sempre estar pensando, eu vou tomar cuidado para não colocar um tropeço na frente dessa pessoa. Agora, eu sei que uma pessoa já teve um problema, é um deslize. Ah, mas agora ela aceitou Jesus, ela foi batizada, ela está falando em línguas estranhas, ela está pregando. Espera aí, tenha cuidado. O senhor trabalha na tesouraria, né? Eu, assim, sugiro que uma pessoa que saiu de um problema com relação ao alheio, porque é uma tentação, irmãos. Os irmãos se lembram daquele homem que veio aqui e deu um testemunho, dizendo, ó, Jesus me salvou, Jesus me libertou, eu não bebo mais. Os irmãos se lembram que ele veio aqui e deu um testemunho? Agora, não é porque eu não bebo que vocês não pensem que eu não sou mais alcoólatra. Eu não bebo. Mas ele falou, uma latinha de cerveja para mim é muito, mas depois um caminhão é pouco. Por quê? A pessoa aceitou Jesus, Jesus libertou ela do álcool, Jesus a libertou do vício, mas Jesus depois não fica com a latinha de cerveja, dá uma cheiradinha aqui nessa cerveja, olha que cheiro gostoso. Não. Jesus depois falou o seguinte, livre-se da aparência do mal. Não esteja entre os bebedores de vinho e os comedores de carne. Parece que Jesus quer que aqueles que foram libertos nem vá nesses ambientes onde tem vinho, cerveja e carne. Então, meus amados irmãos, quem são os cegos? Agora, eu li um negócio muito interessante no costume dos judeus. O patrão que deixasse joias sobre a mesa, que fossem roubadas por seus empregados, ele também era declarado ladrão. Porque ele se furtou de impedir que o cego caísse no obstáculo que ele colocou. Então, diante de um cego, não colocarás tropeço. Um segundo exemplo. A venda de um bem a quem não pode pagar. Olha, se eu sei que o irmão não pode pagar,
Como é que eu vou vender o meu carro para esse irmão? Ah, quanto você quer nesse carro? O carro vale 10. Ah, eu quero 12, irmão. Ah, eu compro. Como é que eu pago para o irmão? Ah, depois o irmão me paga. A venda de um bem a quem não pode pagar. Em terceiro lugar, o pai que agride fisicamente um filho já crescido. O filho cresceu, o filho é forte. O pai não corrigiu no tempo que precisava corrigir. Agora que o filho está grande, o pai quer tirar a cinta e dar uma cintada nesse filho grande e forte. Tudo tem o seu tempo determinado. E a Bíblia diz que para cada coisa há um tempo e um propósito. Tudo tem que ser feito no seu tempo determinado e na forma para aquele tempo. O tempo de corrigir o filho. Agora não pode mais, né? O governo fica bravo, né? Mas o tempo de corrigir o filho com uma palmada ou com uma cintada era aquele tempo. Agora, depois que o filho cresceu, não que você não possa mais ir lá corrigir o seu filho, não que você não possa mais repreender o seu filho, mas agora vem cá que eu vou te dar uma cintada. O filho pode revidar, pode ficar ressentido, pode praticar um ato condenável, pode agredir com palavras duras, com palavras iradas. Isso é colocar tropeço diante de um cego. Eu coloquei um quarto aqui, exemplo, que é aquele que faz um negócio ilegal, no direito é chamado de leonino. No direito do consumidor é chamado de cláusulas iníquas ou leoninas, quando a pessoa se aproveita da inexperiência ou da vulnerabilidade da outra pessoa. A pessoa está com a luz para cortar a luz. E vai, a irmã me empresta R$500. Ó, irmão, eu empresto, o irmão me paga juros de 10% ao mês? Paga, irmã? Ué, claro que paga. Vai cortar a luz? Não vai pagar o juro de 10%? E às vezes a pessoa até paga e fica agradecido, porque isso é colocar tropeço diante de um cego. Assim como também a pessoa que aproxima ou que serve de testemunha para duas partes realizarem negócios desse tipo, está participando da colocação de obstáculo diante de um cego. E a Bíblia diz que isso causa maldição. Uma outra forma, irmãos, de colocar obstáculo diante de um cego é emprestar dinheiro para quem não pode pagar. Uma outra forma é fazer negócio sem um contrato escrito. Ah, mas vale a palavra. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam o quê? Infiéis nos contratos. É o que está escrito na Bíblia, irmãos. Não pode ser diferente. Se for diferente, então Jesus não está voltando. Se nós formos esperar que os homens sejam fiéis nos contratos, então Jesus não está voltando.
Porque a Bíblia diz que nos dias que precederiam a vida de Jesus, as pessoas seriam arrogantes, as pessoas seriam voltadas para si mesmas, as pessoas seriam ingratas, seriam irreverentes, profanas, filhos desobedientes a pais e a mães, e os homens seriam infiéis nos contratos. Então, meus amados irmãos, os irmãos estão vendo quanta coisa significa colocar tropeço diante de um cego? E para finalizar, colocar tropeço diante de um cego é também atribuir responsabilidade para alguém que a pessoa já sabe que aquela pessoa não vai executar. Eu vou provar que ele não sabe fazer isso. Faz isso aqui. Meu Deus do céu. Se a pessoa já sabe que a pessoa não vai executar, que a pessoa não tem habilidade, não tem condições, não tem capacidade, não tem conhecimento, para que colocar diante desse cego um tropeço? Olha, meus amados irmãos, a Bíblia é um livro maravilhoso. E tudo quanto nós precisamos para ter a bênção de Deus está aqui nesse livro. E no livro de Deuteronômio, capítulo 27 e versículo 18, diz: maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá amém. Não existe flexibilidade. Porém, agir de maneira oposta é trazer a bênção de Deus para a sua vida. Porque no capítulo seguinte, que é o capítulo 28, há um rol de promessas de bênçãos, que o Senhor Deus está dizendo: olha, se você ouvir a minha voz, se você guardar essas ordenanças, essas recomendações, o Senhor teu Deus vai te abençoar. O Senhor teu Deus vai te exaltar. O Senhor teu Deus vai te levantar perante todas as nações da terra. Glória a Deus. Se você ouvir a voz do Senhor, sobre ti virão todas essas bênçãos. Deus quer nos abençoar, irmãos. E Deus está nos preparando para que nós possamos ser participante de todas as bênçãos que Ele já projetou para as nossas vidas. E nós estamos aqui nesta noite, uma vez mais, sendo ensinados pela palavra de Deus, para que não haja, aí sim, obstáculos para o fluir, mas para que a bênção do Senhor possa ser derramada sobre as nossas vidas, como uma chuva abundante e torrencial. Oh, glória a Deus. Pela fé, irmãos, eu estou vendo assim pela fé as nossas cabeças, Pastor Marcos, estou vendo as nossas cabeças prontas e descobertas, sem obstáculos, e a bênção de Deus vindo como uma chuva torrencial, caindo porque não há obstáculos. Os obstáculos foram removidos pelo poder da palavra de Deus, pela unção do Espírito Santo.